Meu nome é Alessandro Melizo e eu atuo há anos com a defesa do executado. E esse é o Cavalo de Troia, meu quadro aqui no YouTube, em que toda semana eu venho te entregar uma lição prática de execução, para você saber exatamente o que fazer em cada fase do processo executivo, em cada problema, em cada bloqueio ou abuso cometido pelo credor sacana. Não é teoria, não é aula genérica, é aula prática aplicada para você ter resultado na defesa do executado. E hoje, nessa primeira lição, eu vou começar pelo ponto mais ignorado da advocacia, o direito de defesa do executado. E você acha que o executado só tem que pagar e ficar quieto? No final desse vídeo, você vai entender por que essa ideia destrói a sua autoridade na execução. Muito bem, é muito comum eu ouvir ou receber mensagens, principalmente nas minhas redes sociais, de comentários advogados dizendo que o devedor não pode ter o direito de defesa, que o devedor deve simplesmente efetuar o pagamento naquilo que está previsto no título executivo, que a obrigação, o dever do devedor é apenas pagar. Mas será que é isso mesmo? Olha, diante da minha experiência, eu já vi inúmeros casos de execuções que são baseadas em título executivo nulo, em título executivo falso. Já vi várias execuções em que o credor sacana apresenta um demonstrativo de débito cobrando encargos abusivos e ilegais que excedem o valor da dívida justa. Muitas vezes eu já vi casos concretos em que o exequente está ajuizando uma ação de execução cujo título já foi pago anteriormente pelo executado. Já vi situações em que o título é nulo, em que a prescrição e pode ser alegada no caso concreto. Já vi credor apresentar avaliações em valor muito inferior ao real valor de mercado desse bem, justamente para ter uma vantagem no processo de execução. E aí, nesses casos que são bem comuns na prática jurídica, o devedor não tem direito de defesa? Ele não tem o direito de requerer, por exemplo, que o juiz faça a análise do caso concreto para diminuir o valor da dívida, porque há cobranças abusivas por parte do credor? Títulos nulos, títulos já pagos, enfim, a defesa do executado é garantida pela Constituição Federal. A Constituição garante que todo processo judicial tenha ampla defesa e efetivo contraditório. Isso não seria diferente, claro, no processo de execução. Quando nós referimos aqui a uma defesa no processo de execução, é claro que é a defesa legítima, a defesa possível, a defesa permitida pelo ordenamento jurídico. Em nenhuma hipótese eu vou ensinar algo que seja ilegítimo, abusivo, ilegal para esconder patrimônio, para causar prejuízo para o credor. Não é essa a intenção. A intenção sempre é a defesa técnica, possível, permitida e amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesse quadro eu quero mostrar para você as várias possibilidades de defesa que existem dentro do processo de execução. Para isso, nós dividimos as defesas em 3 categorias: as defesas tradicionais, as defesas específicas e as defesas excepcionais. As defesas tradicionais são aquelas que qualquer advogado generalista tem conhecimento. Trata-se, portanto, do embargos à execução quando estamos diante de um título executivo extrajudicial ou de uma impugnação ao cumprimento de sentença quando estamos diante da fase executiva do cumprimento de sentença, título judicial. Essas, ok, os advogados aplicam na prática porque é o conhecimento básico trivial. Agora, quando você se especializa na defesa do executado, você começa a encontrar outros meios de defesa possíveis além dos tradicionais. E aí eu me refiro especificamente às defesas chamadas defesas específicas no processo de execução. Por exemplo, houve no caso concreto um bloqueio cisbajude da conta corrente do devedor. É claro que agora, diante do procedimento previsto no CPC, o juiz tem que intimar o executado para que o executado apresente uma defesa no prazo de 5 dias. Essa defesa específica é chamada impugnação ao bloqueio cisbajude. E o devedor vai ter a oportunidade concreta de evitar que esse bloqueio cisbajude seja convertido em penhora e que esse bloqueio cisbajude seja liberado para o próprio devedor. Quando? Quando esse valor que foi bloqueado
é impenhorável. É impenhorável porque é o salário, é impenhorável porque é um valor poupado, guardado e reservado até 40 salários mínimos, e esse valor é protegido pelo artigo 833 do CPC. O advogado especialista sabe o meio de defesa e impugnação ao bloqueio cisbajude. O advogado especialista sabe a matéria de defesa que ele vai alegar e como ele vai aplicar isso na prática para que o juiz acolha a defesa e não transforme o bloqueio cisbajude em penhora. Uma outra defesa específica possível é a impugnação à avaliação, impugnação à expropriação do bem, impugnação a um pedido de exibição de extrato bancário, por exemplo, uma exceção de pré-executividade, são todas defesas específicas possíveis a depender da fase do processo de execução. E esse é um outro ponto importante. Cada fase do processo de execução há uma defesa específica pertinente possível para o caso concreto, desde, claro, que esse devedor tenha um advogado capacitado, habilitado, com conhecimento técnico específico para apresentar essa defesa no caso concreto. Mas além das defesas tradicionais e das defesas específicas, eventualmente é possível num processo de execução apresentar as defesas chamadas excepcionais. Por exemplo, imagine que numa situação concreta, o credor não tem encontrado patrimônio para penhora, para garantia da dívida. E aí ele se depara com uma situação em que ele alega uma fraude à execução. A partir do momento em que houve, por parte do exequente, o apontamento de uma fraude à execução, é claro que vai caber ao executado em contraditório fazer a defesa excepcional quanto ao pedido de fraude à execução no caso concreto. Ou você imagina que numa situação específica, o credor ajuizou uma ação pauliana ou anulatória para desfazer um negócio jurídico realizado pelo devedor antes da propositura da demanda. Então ele alega uma fraude contra credores. Caberá, obviamente, ao advogado do devedor que fez o negócio, que alienou o bem, fazer a contestação no pedido de fraude contra credores. Estaremos diante, portanto, de uma defesa excepcional. Ou imagine uma situação de IDPJ, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nessa situação, os terceiros que serão citados para fazer a defesa no IDPJ poderão apresentar também defesas que são relacionadas ao processo de execução e que excepcionalmente podem acontecer em casos concretos. Você consegue perceber que ao longo do processo de execução nós temos mais de 20 meios de defesa possíveis para serem aplicados no caso concreto, entre as defesas tradicionais, específicas e excepcionais. E como eu disse, essas defesas são desenvolvidas ao longo do processo de execução, ao longo da fase do processo executivo. E esse é um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção. E para isso nós vamos para o próximo quadro, o quadro que trata da linha do tempo no processo de execução. Geralmente, as ações de execução que tramitam nos tribunais brasileiros são as ações de execução por quantia certa. E nessa ação de execução por quantia certa, vige um princípio que é a base da defesa do executado, o princípio da responsabilidade patrimonial. São os bens de posse ou propriedade do executado que respondem pelas suas dívidas, os bens presentes e futuros. Portanto, o processo de execução por quantia certa, ele nada mais é do que uma sequência de atos onde o Estado juiz visa individualizar um patrimônio do devedor através de um ato processual chamado penhora, e depois da penhora efetivada sobre um bem do devedor, esse bem é levado à avaliação para obter o valor real de mercado desse bem, e esse bem, no ato seguinte, é levado à expropriação e, portanto, se retira da esfera de disponibilidade do devedor esse bem para
convertido em dinheiro através de um leilão, o valor, o produto da arrematação ir para o bolso do credor, ser satisfeito o título executivo que determina uma obrigação de pagar. Ao longo do procedimento executivo, que inicia com a petição inicial, o juiz analisa a petição inicial, se ela está instruída com o título executivo, com o demonstrativo de débito atualizado dessa dívida e recebe a petição inicial. A partir do momento em que o juiz recebe a petição inicial, ele determina a citação do devedor. E o devedor é aquele que está no título executivo como a pessoa obrigada a cumprir a prestação. A partir do momento em que ele é citado, quando a execução for por título extrajudicial, ou ele for intimado, quando estamos diante de um cumprimento de sentença, uma fase, portanto, seguinte ao do processo de conhecimento, ele vai ter um prazo para efetuar o pagamento voluntário da dívida. E se ele não efetua o pagamento voluntário da dívida, no prazo previsto na lei, ele não paga, o juiz, então, vai determinar os atos para que ocorra a penhora. A penhora é o ato que vai individualizar o patrimônio, qual é o patrimônio do devedor que responderá por essa obrigação, que responderá por essa dívida. Depois de realizado o ato da penhora, obviamente, esse bem penhorado passa pela avaliação e depois para expropriação, que é o desfazimento, a retirada desse bem da esfera de disponibilidade do devedor, ou por adjudicação, ou por alienação em leilão público ou particular, enfim, as modalidades ali de expropriação. Mas o importante é, em cada fase do processo executivo, a possibilidade de uma defesa específica. Por exemplo, se houve a penhora sobre um bem que compõe o patrimônio do devedor, o devedor tem que ser intimado da penhora justamente para apresentar uma defesa específica, impugnação à penhora. E o que ele vai poder alegar na impugnação à penhora? Ele vai poder alegar, por exemplo, que ele precisa da substituição do bem penhorado. Substitui o bem que foi penhorado por um outro disponível também dentro do acervo patrimonial do devedor. Ou ele pode alegar que essa penhora é nula, tem um vício. Ou ele pode alegar na sua defesa que o bem penhorado é impenhorável e que, portanto, não pode responder por essa obrigação. Defesa específica quanto à penhora. Realizada a avaliação do bem penhorado, as partes têm que ser intimadas e aí também o devedor pode impugnar a avaliação e assim vai sucessivamente em cada uma das fases do processo executivo. Por isso que é muito importante você se conscientizar que sim, a defesa do executado é legítima, é constitucional e o executado tem o direito de buscar no processo de execução uma execução justa. Quando falamos de defesa, nós estamos buscando a justiça nesse procedimento executivo. Que a dívida seja cobrada exatamente no valor real da dívida, que os bens que possam ser penhorados são bens que de fato podem responder por essa dívida, que não há uma nulidade, que não há um título prescrito, porque caso haja a identificação de alguns desses elementos, é óbvio, a defesa é possível no caso concreto. Então não perca tempo, retire aí da sua mente essa ideia de que todo devedor é caloteiro. Não, isso não é verdade e muitas defesas são possíveis ao longo do processo de execução. Eu convido você a me acompanhar nesse quadro e se tornar de fato um especialista na defesa do executado. É isso aí, esse foi o cavalo de Troia de hoje. E meu amigo, se você aplicar o que eu vou te ensinar e estou te ensinando aqui, você vai mudar completamente a sua forma de atuar no processo de execução. Se você é advogado e quer atuar com estratégia, com segurança e obter resultados efetivos na defesa do executado, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações e vamos juntos. Aqui a gente não improvisa, a gente entra na execução para fazer uma defesa vencedora. Eu aguardo você.